Eu sou Pérez Chiapin, sócio-diretor da Celta Academia e, além de empresário, atuo no setor de fitness, wellness e performance há mais de 30 anos. E estamos começando mais um programa, Celta Lifestyle, um programa para incentivar você a ter um estilo de vida mais saudável e em movimento. Então não saia daí, que tem muita coisa boa para você. Estamos começando o nosso primeiro bloco, o bloco do especialista, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Carla Montenegro. Ela que é doutora em Ciências da Saúde e responsável por toda a área de reabilitação das unidades do Hospital Albert Einstein. Carla, seja bem-vinda. Obrigada, Pérez. É um prazer imenso estar aqui hoje. A Carla vai conversar com a gente hoje sobre atividade física relacionada ao envelhecimento, né, Carla? Exatamente, é um ponto importante, a gente tem que se preocupar com o processo de envelhecimento desde jovem, na verdade, né? Eu falo que às vezes quem se preocupa já está idoso, e não, a gente começa a se preparar para o envelhecimento desde os 30 anos, quando se a gente não faz atividade física, a gente começa a perder massa muscular. Por que 30 anos? Porque fisiologicamente é a idade em que a gente começa a ter algumas alterações fisiológicas esperadas, naturais do processo de envelhecimento, e quando obrigatoriamente associado à massa muscular, se a gente não faz algum tipo de preparo, de treinamento de força, a gente tem um potencial de perda anualmente, e isso vai se acentuando a cada década. Então eu falo que a poupança, muitas vezes que a gente se preocupa, é a financeira para o envelhecimento, mas o que a gente tem que se preocupar é a poupança de saúde, que é o músculo, porque não adianta nada a gente chegar aos 60, 70 anos de idade com o dinheiro se eu não conseguir usufruir desse dinheiro. Então, o como eu quero chegar lá, no processo de envelhecimento, é determinado por todo o processo que eu passo a partir dos 30 anos de idade. Existem duas diferenças que a gente fala em envelhecimento, que são conceitos mais técnicos, mas que a gente tenta colocar para a realidade, que é a senescência e a senilidade. A gente ouve muito falar, esse idoso é senil. O que é o senil? É um envelhecimento patológico. E a senescência é um envelhecimento natural. Então, existem algumas mudanças no nosso organismo que são esperadas com o processo de envelhecimento. Por exemplo, cabelo branco, rugas, perda de massa muscular que não é patológica, né? Então que é esperado nesse envelhecimento, diminuição da acuidade visual, da acuidade auditiva. Então essas alterações são naturais e esperadas. E existe o processo de envelhecimento patológico, que são alterações que estão associadas também a alterações de comportamento ao longo da vida. Então, quando essa massa muscular é perdida de forma acentuada, que é patológica, que a gente caracteriza como sarcopenia, é um processo de senilidade. Doenças associadas, cardiopatia, hipertensão, diabetes, doença de Alzheimer, é um envelhecimento patológico, não é natural do ser humano. Infelizmente, é comum. A gente tem uma alta prevalência de idosos com essas doenças, mas a gente não pode normalizar. Não é normal o idoso ter diabetes, hipertensão e Alzheimer. Isso é um ponto importante, né? A gente estava falando sobre hereditariedade. Às vezes a gente usa uma questão da autossabotagem. A gente estava falando um pouquinho antes de começar o nosso programa a respeito disso, né? O fator genético, ele tem um peso, porque geralmente a gente fala isso. Eu puxei, né? Eu tive meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, teve um problema, uma patologia, e eu vou ter provavelmente eu terei esse problema de patologia, né? Mas acho que isso também não é simplesmente o fator principal, existem os fatores comportamentais, como você falou, né? Exatamente. Hoje em dia a gente fala que a genética não te define mais, e é esse conceito que a gente tem que levar para a vida, porque é óbvio que fatores genéticos vão predispor o desenvolvimento de doenças. Então, se eu tenho um histórico positivo, vou dar um exemplo de câncer, eu tenho que tomar mais cuidado, ter uma rotina maior de exames, de acompanhamento, mas isso não significa que eu estou sentenciada a ter o câncer. Significa que o comportamento ele pode favorecer com que esse gene se manifeste ou não. A questão é que o ambiente, muitas vezes, ele está relacionado à nossa genética. Por exemplo, se a gente pensar que a obesidade também tem uma relação com o câncer. Então, eu tenho uma genética favorável, eu convivo com os meus pais, que já têm um histórico positivo para câncer, mas o padrão alimentar dos meus pais provavelmente é favorável à obesidade. Comportamento de atividade física favorável à obesidade, então mais sedentários.
Padrão mais estressado, baixa qualidade do sono. Então, todo o comportamento do ambiente, eu estou inserida num ambiente que vai favorecer para que eu repita esse padrão que a genética já está favorável. Então, o ambiente, ele vai favorecer o desenvolvimento ou não dessa doença. Então, a genética não te define, mas se você mantiver os comportamentos que os seus pais, avós, familiares deixaram para vocês de herança, com certeza essa doença vai se manifestar. Então, só para destacar, o mais importante não é o gene que a gente herda, e sim, às vezes, os hábitos que a gente herda que acabam gerando os problemas de saúde para nós, né? Exato, e até puxar, né, lógico, como profissionais de educação física, a gente sempre puxa muito para o movimento, mas a gente sabe que quando nós falamos em comportamento, é muito mais do que o movimento. Então, é atividade física, é exercício, mas a gente tem que também se preocupar com o padrão alimentar, qualidade do sono e manejo de estresse, né? Então, não adianta nada eu ter uma boa rotina de exercício, dormir mal, ser estressada e me alimentar pessimamente. Então, o ideal é que a gente busque sempre um equilíbrio. Carla, obrigada, Pércio. Eu que agradeço por você compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Nós vamos fazer uma pausa agora e em breve voltaremos com o nosso segundo bloco, bloco de superação e transformação. E a doutora volta no terceiro bloco com a nossa dica de treino. E voltamos agora com o nosso segundo bloco, o bloco de superação e transformação. E hoje eu tenho a nossa convidada, que é a Edna do Carme. A Edna, que é cozinheira gourmet e veio aqui pra gente para contar um pouquinho da história dela com a atividade física, né, Edna? É verdade. Conta um pouquinho, como é que é? Você sempre praticou esportes, atividade física na sua vida? Eu sempre pratiquei esportes. Desde adolescente, eu jogava vôlei e outros esportes que eu fazia. Mas a musculação, eu comecei há muito tempo atrás. Mas eu não continuei. Você me falou que teve uma fase da sua vida que você precisou parar, né? Aquela fase que a gente trabalha muito, depois casa, tem filhos. E aí, como é que foi? Quais foram, assim, o momento que você... Qual foi o momento que você pensou em voltar? Né? Que você falou alguns anos atrás aí, uns 20 anos atrás, você voltou a fazer atividade física e voltou em academia, foi isso que você me falou, né? Isso, eu precisei olhar para mim mesma e eu falei, não, vou mudar meu corpo. Eu preciso estar melhor de saúde, enfim. E eu falei, vou começar a minha academia. E comecei. E aí, até agora, eu estou indo todos os dias, né? E estou tendo um resultado. Você me falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, né? Então, assim, muitas pessoas fazem isso, começam a trabalhar muito, têm filhos, deixam de se cuidar. Isso me chamou a atenção, que você comentou. E aí você falou que decidiu voltar para atividade física, para melhorar sua autoestima, para voltar realmente a ter um pouco mais de movimento aí, ter mais atividade física para ajudar você. Isso mesmo, porque quando a gente trabalha, tem filhos, a gente esquece da gente mesma. Uhum. Então esse cuidado de se exercitar, pensar na gente mesma, foi um impulso para mim começar novamente alguma coisa com força, né? Determinação. E você teve algumas dificuldades com relação à continuidade quando você iniciou a atividade física em academia com musculação? Você conseguiu treinar regularmente? Foi fácil essa retomada? Não, sempre é difícil. É muito difícil. Antes eu ia 2 vezes por semana, depois 3. E como eu não tinha muito resultado, eu não estava emagrecendo muito rápido, levava muito tempo para acontecer, eu fui buscar uma ajuda profissional. E daí, ajustando a alimentação e os exercícios, eu consegui um resultado, comecei a ter bastante resultado. Eu vejo você aqui praticamente todos os dias na academia, né? Isso. Então, essa regularidade, né, aconteceu o quê? Nos últimos 4, 5 anos? Foi isso que você foi comentou? bem menos. É menos? São 2 anos e meio que eu estou tendo, depois que eu tive esse ajuste na alimentação. Uhum. E a alimentação também é muito importante, junto com a musculação, para ter os resultados. Então, 3 pontos importantes aqui que a Edna falou, né? Ter uma orientação adequada, ter regularidade, que é muito importante isso, né? Porque não adianta você ter um bom treino, mas o bom treino é aquele que a gente executa, né? E uma boa alimentação. São esses 3 pontos que você considera que hoje foram importantes para que você
alcançasse os seus resultados que você sempre buscou na sua vida com a atividade física. Isso. E não é fácil, né? Todo dia é uma luta com você mesmo. Então a gente não pode se comparar com os demais. Você vem numa academia, estão todos bonitos, não é assim. Então nada como você insistir, vir um dia após o outro para conseguir os resultados. E o maior desafio é você com você mesmo. Você tem que vir, né? Ter essa coragem de estar aqui. E além da musculação, hoje você faz outras atividades também, né? Que Sim. eu vejo. Aqui na academia já aproveito as outras atividades. Eu faço um balé aqui, faço pilates e outros exercícios. Só não faço mais porque eu perco massa magra. Então você pratica outras atividades além da musculação para complementar. Sim. Legal. E você gostaria de deixar algum recado aí para inspirar as pessoas que estão nos assistindo a mudarem os hábitos como você mesmo conseguiu? Então, não é fácil você mudar, mas comece, dê o primeiro passo, que você vai chegar lá. E persista, né? Isso, sempre. Persista e não desista, né, Edna? Você vai ter longevidade, você vai ter saúde e, enfim, muitos benefícios para ser feliz. Legal. Edna, muito obrigado por contar a sua história aqui pra gente. Pércio. Nós vamos fazer uma pausa agora e voltaremos em breve com o nosso terceiro bloco, o bloco da dica de treino. E voltamos agora para o nosso terceiro bloco, o nosso bloco da dica de treino com a doutora Carla. Doutora, qual é a dica que você tem hoje para compartilhar com o pessoal que está nos assistindo? Eu falo que a atividade física mais apropriada é a que você consegue fazer, né? Então, quando você consegue incluir na rotina, é a melhor atividade física. Óbvio que nós temos, né, diversas diretrizes científicas que vão direcionar qual é a melhor prescrição. Qual é o ideal, se eu pudesse escolher, Carla, colocar na minha rotina, quais são os melhores exercícios. Então, é conseguir associar atividades aeróbias, que são atividades de intensidades mais baixas e que a gente consegue performar por um período mais longo, como caminhada, corrida, bicicleta, natação, enfim, exercícios de menor intensidade, maior duração, que são os exercícios aeróbios, que cuidam muito da parte cardiorrespiratória. E aí a recomendação é que a gente tente fazer de 5 vezes por semana até 7 dias, quanto mais melhor, né? Então, tentar incluir aí pelo menos 30 minutos diários. Lembrando que não precisa ser sequencial, né? A gente consegue fracionar isso durante o dia, desde que dure blocos aí mínimos de 10 minutos, a gente está cumprindo a recomendação. E exercícios de força para o envelhecimento, tentar pelo menos 2 vezes por semana, estímulo dos maiores grupos musculares. E quando a pessoa já é idosa, incluir também exercícios de mobilidade, flexibilidade e equilíbrio para prevenção de quedas, que é um ponto importante que a gente considera no envelhecimento também. Então, para reforçar essa estrutura semanal, 2 vezes por semana, musculação. E a gente ouviu também a Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos de atividades em geral ou atividades aeróbias? Atividades aeróbias, tá? O treino de força a gente não conta como minutagem. Então, são 2 dias por semana, de 6 a 8 exercícios, englobando os principais grupos musculares. E esse é um ponto importante também, né? Às vezes a gente associa a atividade física muito à performance. E a gente está falando aqui especificamente sobre atividade física voltado para a saúde. Então, saber identificar a diferença de um tipo de atividade para outra é muito importante, né? Então, existem prescrições específicas para a gente desenvolver uma vida mais saudável e longeva, né? Exato, e até uma dica importante, né? Muita gente pergunta, Carla, o que é uma atividade leve? Como que eu sei se é leve, se é moderado, se é vigoroso na minha prática diária? E quando a gente fala em exercício aeróbio, eu uso muito o conceito do talk test, né? O teste de fala. Se é uma atividade que você consegue fazer e falar o tempo inteiro, e aí eu costumo dar o exemplo de cantar. Se você está cantando enquanto faz a atividade, é uma atividade leve. Se é uma atividade que até você canta um refrão ou outro, mas tem que dar uma paradinha para ouvir a música e cantar menos, é
uma atividade moderada. Agora, se é aquela atividade que eu não consigo abrir a boca para falar, é uma atividade vigorosa. Você tem mais algum recado, uma dica que você pode compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo a gente? Pontos que favorecem, né, a gente manter uma rotina regular é tentar fazer atividade dentro da sua rotina, né, então nada que fuja muito. Por exemplo, que saia da rota do seu trabalho para academia, que saia da rota, né, da sua prática diária. Fazer atividades em pares, combinar com colega, com cônjuge, com familiar, com amigo. Então, tudo que você puder ter um acordo, porque um dia tá frio eu não quero ir, outro dia tá calor eu também não quero ir. Então, quando eu crio um compromisso com alguém, a chance de eu desistir acaba sendo muito menor. E tente colocar no dia a dia opções mais ativas, às vezes não só a atividade programada, como uma caminhada, uma corrida ou ir na academia, mas a gente inclui movimento no dia a dia, né? Então eu falo, optar pelas escadas ao invés do uso do elevador, quando vai falar no telefone, tentar se movimentar, interromper o tempo sentado, que a gente sabe que tempo sedentário também mata, né? É uma preocupação, então evitar passar mais de 1 hora direto sentado, levanta 5 minutinhos, se movimenta. A gente cuida muito do preciso ingerir água durante o dia, leva a minha garrafa. Aí o pessoal compra aquelas garrafas de 1 litro e fica sentado o dia inteiro. Não pode, né? Então eu falo, copinhos pequenos para levantar e buscar e encher a água, porque hoje em dia a gente está tudo na nossa mão, né? Então o pessoal está ficando cada vez mais sedentário. Então tentar interromper esse tempo, acrescentar mais movimento no dia a dia. Doutora, obrigado mais uma vez aí por compartilhar seu conhecimento com a nossa dica de treino. Obrigada, eu que agradeço, espero ter colaborado e que você implemente no seu dia a dia para uma vida mais ativa. E chegamos ao fim de mais um programa Celta Lifestyle. Gostaria de aproveitar e convidar você para conhecer a Celta Academia, que fica no Complexo Brascan, na Avenida Andrômeda 885. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de compartilhar a sua história aqui conosco, entre em contato com a nossa produção. Até a próxima!